Introdução alimentar. Vamos falar sobre isso? Vamos. Gente, eu acho que é um dos assuntos mais polêmicos de toda a maternidade, né? Eu acho que a introdução alimentar, ela deixa muitas mães com dúvidas, as opiniões são muito diferentes. Hoje em dia já se fala em várias formas de introdução alimentar, é muito diferente do que se fazia antigamente e na correria da vida às vezes a gente tem muita dúvida. Eu vou contar pra vocês como que funcionou aqui em casa pra mim, tá? Ó, tá tendo obra. Ai, que legal! Mas a questão da introdução alimentar, ela tem um outro ponto-chave, que é uma coisa que eu já falei em outro vídeo, que tem muito a ver com a nossa rotina de vida. Quando a gente fala de outros assuntos como a amamentação, se eu dou suco, se eu dou a chupeta, eu acho que pensar na rotina de cada mãe, né, de quem vai cuidar da criança, é muito importante, assim como a introdução alimentar. Como a gente já também falou num outro vídeo, no mundo perfeito, as mães deveriam ficar em casa com seus filhos, sei lá, no primeiro, no segundo ano de vida, para poder fazer assim as coisas da melhor forma possível. Porém, isso nem sempre é possível, né? No meu caso, não foi possível. Uma das formas que se fala muito da introdução alimentar hoje é aquela maneira BLW, né? É uma coisa meio famosinha, né? Que você deixa a criança ter um pouco mais de autonomia, você oferece todos os grupos alimentares de uma vez só, você dá as coisas em pedaços para a criança escolher, pegar e colocar na boca, enfim. Eu acho que é um método muito interessante, eu acho que é um método muito legal, você dá autonomia para a criança, mas para mim ele não funciona 100% para mim, tá? Na correria, com 3 crianças, e horário para ir para trabalhar, para ir para escola, não sei o que, enfim. E como os meus filhos ficam na escola, né, sempre ficaram na escolinha desde os 4 meses, então esse método também não dava pra gente aplicar, porque geralmente, né, nas escolas, a grande maioria das escolas não usa esse método para introdução alimentar ou para dar continuidade na alimentação da criança. Mas é um método interessante. Como eu falei, não funciona 100%, mas inúmeras vezes aqui em casa eu tentei mesclar um pouco disso. Como é que foi aqui em casa então, né? O pediatra do meu primeiro filho, ele era bem tradicional, né? Então ele era meio das antigas. Então, como eu contei pra vocês no outro vídeo, a gente começou a introdução alimentar do Pedro com o suco e depois a gente passou para as frutas, né? Aquelas frutinhas mais fáceis, feitas para os bebês, né? Que é maçã, mamão, banana e pera. Pronto. Eram essas 4 frutas que ele começou a comer. Tudo raspadinha, amassada, enfim. A gente foi introduzindo frutas diferentes, foi introduzindo a alimentação, o almoço, o jantar, né? O correto, né, como a gente sabe, seria o bebê amamentar até os 6 meses e só depois dos 6 meses você começar a introdução alimentar. Porém, como eu falei para vocês, os meus pequenos vão para a escola desde os 4 meses, então a introdução alimentar aqui em casa começou um pouquinho antes. Com 4 meses eles começaram a tomar suco e com 5 meses eles começaram a comer fruta, a raspinha ou a fruta amassada, né? E com 6 meses eles começaram a almoçar. Quando o Rafael nasceu, eu fiz da mesma forma, né? Então a gente dava o leite, depois eu fiz ele experimentar o suco. O Rafael detestava o suco, detestava suco. Então, para ele não deu muito certo. E aí nós começamos a dar a fruta pro Rafael. E nós seguimos, depois também começamos a dar o almoço. Aí nasceu a Manu, também fiz da mesma forma. Ela tomava só o leite, ela amamentou, dei fórmula também. Foram para a escolinha com 4 meses e nós começamos pela fruta. Com a Manu eu fiz um pouquinho diferente. Eu comecei a preparar compotas de frutas. Inclusive tem os vídeos aqui ensinando como é que faz. É super fácil, economiza bastante, é muito mais saudável do que comprar papinha de fruta industrializada. E me ajudou muito na dinâmica da minha vida, né? Porque já era a terceira nenê.
Então, fazer as compotas de fruta me ajudou muito. Eu fazia ou de uma fruta só, ou eu misturava duas, depois eu fiz uma salada de frutas. Então, foi dessa maneira que eu comecei a introdução alimentar aqui em casa. Não vou dizer para você se é a maneira mais correta, se é a certa, se é a top das revistas. Não é, tá? Mas foi o que funcionou para mim, foi a melhor introdução que coube aos meus filhos. Importante nisso tudo é aquela bandeira que eu sempre levanto, é o que deu certo para mim, né? Aqui em casa, com a minha dinâmica de vida, de mandar eles para escolas com 4 meses, de ir trabalhar, de trabalhar o dia inteiro, de ter 3, seguir essa linha de introdução alimentar me ajudou muito. Eu não tive nenhum problema. Os meus filhos comem muito bem, comem de tudo, né? São super saudáveis. O que eu acho em relação à alimentação infantil? Eu acho que não dá para você ter grandes neuroses, né? Eu acho que é importante, sim, criar hábitos saudáveis, né? Claro que no primeiro filho a gente exagera um pouquinho, né? Mas eu acho que o grande X da introdução é criar hábitos saudáveis, né? Você e o seu marido, ou quem cuida da criança, se é a avó, enfim, ele vê que a pessoa também tem hábitos saudáveis, porque isso é muito importante para a criança. Não adianta a gente querer que ela tenha uma alimentação saudável se eu só como, né, macarrão instantâneo. Então não dá, né? Então a criança também precisa ver você ter hábitos saudáveis para criar isso nela. O açúcar, eu segurei muito o açúcar nos 3. A Manu praticamente nem come, né? Uma vez ou outra, uma bolachinha aí de leite, essas bolachinhas de maisena, essas coisas. Mas assim, o açúcar é importante a gente não dar, né? Independente do método que você queira seguir, se você vai como se fazia antigamente, se você vai numa coisa mais moderna, uma coisa que é um senso comum é o açúcar, né? Porque o açúcar ele não traz benefício para a criança, né? Não traz nem para nós que somos adultos, então que dirá para ele que está formando o seu paladar, que está começando a conhecer os sabores, né? Que vai formar uma opinião sobre o que ele gosta ou não gosta de comer. Então, assim, o açúcar é uma coisa que eu também bato o pé, eu acho que é importante a gente não dar, né? Pelo menos assim, eu acho que o máximo que você puder segurar é importante. Hoje eu vou falar do meu filho mais velho, vai fazer 6 anos no mês que vem. Ele gosta de chocolate, de bala, de pirulito, claro que ele gosta, né? Hoje, o que você faz? Você dosa, porque ele já tem hábitos saudáveis. A gente conseguiu criar nele hábitos saudáveis. Então, os primeiros 2 anos de vida, a gente foi mais rigoroso, sim. Então, assim, a gente não deixava ele ficar comendo besteira. Não tinha necessidade disso, não tinha nada que fosse agregar de bom para ele naquele momento. Claro que é gostoso, eu também adoro uma besteira. Mas naquele momento não era interessante criar nele esse gosto. Então a gente tentou criar um gosto por frutas, por verduras, por legumes, por arroz, feijão, macarrão, né, sem exagero. Enfim, então, primeiro a gente foi criando hábitos saudáveis. Hoje é muito mais tranquilo, é muito mais fácil, né? Eu não preciso ficar de olho ali em cima todo o tempo no que ele está comendo. Então, sempre que eu saio com meu filho, vou numa festa, vou num churrasco, vou em qualquer lugar, hoje eu não preciso mais me preocupar com o Pedro e com o Rafael se eles vão se entupir de besteira, entendeu? Porque aquele primeiro dois anos que você foi mais rigoroso, vamos dizer assim, mas sem loucura, aquilo já está implícito na criança. Então isso é muito importante, esse comecinho é muito importante. E como eu falei, os pais, né, ou os avós, enfim, quem cuida da criança, serem bons exemplos tem um peso muito importante. Então, assim, se ele vê que você nunca come fruta, não come salada, não come nada, ele fala, então precisa comer também, né? Então, isso também é legal, né? Vocês que realmente traz um bom resultado, isso é verdade. Hoje, né, quando a gente senta para almoçar junto e tudo mais, eles até cobram. Mas cadê a salada? Né? Então, assim, isso é gratificante, porque
não é fácil, né? Você criar hábitos saudáveis, cuidar da alimentação dos filhos não é fácil, porque o mundo hoje existem coisas mais práticas, né? E que estão ali na nossa mão, ainda mais pra gente que trabalha, corre, tem vários filhos, enfim, existem coisas que estão mais à mão, mas não são coisas que talvez criem hábitos tão bons neles. Então, isso é um esforço, não é fácil, mas tem um resultado muito bom. Isso eu garanto para vocês, de experiência própria. Em relação à forma como você vai fazer isso, a introdução alimentar, eu acredito, tá? Isso eu acredito, que introduzir os sabores e as coisas aos poucos é melhor, tá? Então, apesar de se dizer que hoje pode dar logo tudo de uma vez, eu acho melhor, tá? E aos poucos. Então, foi por isso que eu fui seguir uma linha mais das antigas. Eu introduzi primeiro as frutas e depois eu fui introduzindo os outros alimentos. Deixar pegar com a mão ou eu dar na colher, isso é que nem eu falei, isso tem muito a ver também com a sua dinâmica de vida, tá? Então, com a Manu, que já era a terceira filha que eu falei das polpas de fruta, isso me facilitava muito, porque já tinha tudo pronto, enquanto eu dava almoço pro Rafinha, que ainda era bem pequenininho, eu dava uma colherada pra Manu, aí era mais fácil de dar conta dos filhos, da casa, do trabalho, então pra mim era mais fácil eu controlar isso daí. Os meus filhos aprenderam a comer sozinho, numa boa. A Manu, de 1 ano e meio, ela já come sozinha. O almoço dela e tudo mais, lógico, faz aquela sujeira, mas ela come sozinha. Então também não se preocupe, não se apeguem tanto à autonomia da criança, porque ela vai ter essa autonomia, né? Não se preocupem com isso. Então, pra minha dinâmica aqui, pra dar conta, esse negócio de eu dar, de eu controlar a colher foi mais fácil. Claro que, assim, que nem eu falei, eu mesclei um pouco as coisas. Então, os três, em vários momentos eu deixava no cadeirão, colocava a fruta ali em pedaços e eles mesmos vão pegando. Depois que comecei a introduzir os legumes e verduras e outras coisas, eu colocava lá em pedaços e eles iam pegando. Então, brócolis, couve-flor, cenoura, mandioquinha meio cozido, colocava lá e eles iam comendo e pegando. É legal isso também, porque eles vão descobrir sabores novos, vão sim criar autonomia, né? E vão descobrindo as texturas, né? Isso é muito bacana também. Mas pra mim, pra funcionar aqui, eu tive que dar uma mesclada nos métodos, vamos dizer assim. Bom, gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu sei que ainda é muito polêmica a questão da introdução alimentar e mais uma vez eu falo para vocês, desde que seja para um benefício do seu filho, siga a sua intuição, o seu instinto de mãe e acredite naquilo que dá certo para você, para sua logística de vida e que vai ser bom e saudável para o seu filho, entendeu? Eu acho que se seguir essas coisas não tem como dar errado. Independente de como você queira fazer. Claro, você vai seguir orientações do médico e de um nutricionista, muito bacana, mas conta muito como que é o nosso dia a dia. Foi assim que deu certo pra mim, então essas angústias aí de se eu tô fazendo certo, se estou fazendo errado, eu espero ter ajudado. E foi assim que deu certo aqui em casa. E os três hoje comem muito bem, são super saudáveis. E, enfim, é isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Não esquece de compartilhar esse vídeo com as mães e com as amigas, tá bom? Se inscreve aí. Tchau!